Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém. Vamos orar. Bendito Deus eterno, Pai celestial, nos deste esse salmo, Senhor, tão precioso e tão belo, tão profundo, tão poético, que na sua construção literária e no seu ensino nos tocam a alma. Cada frase que está aqui é um instrumento teu para nos tocar a alma. Que não estejamos insensíveis à tua voz nessa noite. Ó Senhor, este rebanho que o Senhor me confiou, povo precioso, que o Senhor salvou com seu próprio sangue. Que seja, Senhor, este rebanho instruído, que seja ele exortado, encorajado a amar o que tu amas. Afasta, Senhor, deste povo que tu compraste, qualquer sentimento de indiferença, de destemor e de desprezo à adoração comunitária. Faz-nos entender, Senhor, as coisas mais preciosas da vida e que a rotina religiosa da igreja, assim como o Senhor ensina nas Sagradas Escrituras, é dádiva, é bem precioso para nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos zelosos, não como meros religiosos, mas como crentes que amam o Senhor e que desejam encontrá-lo no culto. Ó Senhor, ensina-nos isso nesta noite, é o que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nessa noite eu quero voltar com vocês, meus irmãos, ao tema do culto. Eu sei que vocês já me ouviram, principalmente os mais antigos na igreja, já me ouviram falar muitas vezes sobre isso, mas há muitos irmãos novos que têm chegado a este rebanho que não ouviram ainda nenhuma exposição ou nenhum ensino sistemático a respeito do culto, e julgo que precisam de instrução sobre isso. Precisam de direção bíblica sobre isso. É necessário afirmarmos e sabermos que temos vários irmãos que vieram de outras comunidades de fé, com ensinos diferentes dos nossos, com uma teologia muitas vezes diferente da nossa, e que precisam, de alguma forma, de ambientação teológica no que nós cremos na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja doutrinária, ela é uma igreja doutrinária não porque ela quer ser intelectualizada, mas ela é uma igreja doutrinária porque Deus quer que a igreja conheça a sua palavra, conheça o ensino das Escrituras e viva por meio das Escrituras. Nós temos no mundo vários conceitos a respeito do que é religião, do que é servir a Deus. Nós temos vários grupos religiosos espalhados pelo mundo, espalhados por nossa cidade, várias denominações, várias igrejas que interpretam muitas vezes a palavra de forma diferente do que ela mesma afirma.
Então, por isso que é importante voltarmos a esse tema, voltarmos ao culto. Alguns vão dizer, nós prestamos culto todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Então, nós não devemos nos preocupar com um dia de culto, ou guardarmos um dia de culto, o domingo. Outros vão dizer, eu vou à igreja ao domingo quando é possível, quando não estou muito cansado. Deus sabe que eu preciso descansar. Outros vão afirmar que sabem que adorar a Deus é uma coisa importante, mas no seu coração Deus sabe que eles adoram em todos os momentos, em todos os lugares. Então não faz muita diferença entre dia e dia. Se adorar a Deus na segunda ou no domingo ou qualquer outro dia da semana. O problema dessas afirmações é que elas não têm respaldo nas Sagradas Escrituras. É necessário olharmos para as Sagradas Escrituras e não criarmos uma religião ou uma prática religiosa com base no que nós deduzimos das Escrituras. Nós não somos guiados pelo que deduzimos, somos guiados pelo que a Escritura diz. E este salmo será um ensino importante para nós a respeito do anseio do culto. Eu não vou tratar aqui hoje sobre as bases teológicas do dia do Senhor, não vou tratar aqui hoje sobre os elementos do culto, não vou tratar aqui hoje sobre princípio regulador ou princípio normativo, mas eu quero tratar aqui hoje sobre o anseio pelo culto. Porque o que adianta eu trazer para a igreja uma teologia profunda a respeito das bases teológicas para o culto, se o Espírito Santo não gera no seu rebanho um anseio para adorar a Deus no culto? É necessário que Deus trabalhe em nossas afeições. E nós amemos o culto. A minha ideia, a minha fala, com base no que o texto diz, não era impor um jugo pesado à igreja, nem trazer nenhuma espécie de posição legalista à igreja com respeito ao culto, mas de conscientizar esse rebanho que Deus me confiou a respeito da seriedade, do bem, do deleite e da alegria que o culto é para o cristão. O anseio pelo santo culto é uma das marcas da saúde espiritual de uma igreja e de um cristão genuíno. Você mede a saúde espiritual de uma igreja pelo seu culto, pelo que ela faz no culto, como o crente lida com o culto. Daí você pode medir a saúde espiritual daquele crente e daquela igreja. A vida comunitária saudável nutre um profundo desejo pelo dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e com isso a guarda do que Deus disse, e nisso o anseio, o anelo pelo santo culto a Deus. Como disse, meus irmãos, isso não é um jugo legalista, não olhemos por esse prisma. Isso não é um peso para nós. A Escritura diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Subir à casa de Deus para adorá-lo é um momento de celebração e de júbilo. É um momento deleitoso em que as nossas almas serão visitadas pelo Senhor. É um encontro de Deus com o seu povo. Mas você pode dizer, mas Deus caminha comigo todos os dias, pastor. Deus está comigo. E por que você está falando do encontro de Deus com o seu povo? É diferente. Quando você vive todos os dias com a mesma pessoa que você é casado durante 20 anos, mas quando chega o aniversário de casamento e tem um jantar especial, é diferente. Aquele dia é especial. Aquele encontro será especial. Não será como os outros, embora estejamos vivendo juntos há muitos anos. O dia do Senhor é este dia que Deus vem à sua igreja. É o dia que Cristo quer estar com a sua noiva de modo mais formal, com a sua esposa de modo mais formal. Por isso o salmista vai nos ensinar aqui que amar o santuário não está relacionado a amar prédios, não está relacionado a amarmos capelas, paróquias, amarmos uma reunião em qualquer lugar. Não é isso. Está relacionado com a presença gloriosa de Deus no culto. A presença de Deus no culto é diferente da presença de Deus na sua vida em particular. É muito diferente. A palavra de Deus proferida à igreja no culto é muito diferente da palavra de Deus proferida à sua vida em particular, porque Deus determinou isso. O culto está relacionado ao ajuntamento dos santos para adoração comunitária, e o Salmo 84 nos proporciona um enaltecimento da importância do culto, nos proporciona instrução sobre isso. Um cristão que não ama o culto não amará o céu.
Um cristão que não ama o culto não amará o céu. Como você quer ir para o céu se você não quer ir ao culto? Vai fazer o que lá? Se aqui você não ama o que Deus lhe deu para o seu bem espiritual e você despreza o que Deus lhe deu. Amar a Deus, meus irmãos, é ter também apreço pelo culto. É termos nossas afeições religiosas ligadas a este momento singular da nossa semana. O encontro de Deus com o seu povo. É desejar uma reunião solene, não só por ter ciência dela. Deus não quer apenas que cristãos reformados afirmem o dia do Senhor ou o princípio regulador. Deus quer que o seu povo ame o que Ele ama, e Deus ama o culto. Deus não quer que a doutrina do culto esteja apenas na sua cabeça, mas quer que esteja no seu coração. Que as suas disposições estejam inclinadas a isso. É triste sabermos que em muitos lugares, nesse momento, no dia do Senhor, onde está se pregando a falsa doutrina, com falsos profetas nos púlpitos, as igrejas estão lotadas, cheias. Igrejas que têm pregação bíblica, pastoreio bíblico, doutrina, os crentes desprezam o culto. Eles negligenciam o dia do Senhor, como se eles estivessem resolvendo não assistir um determinado jogo de futebol. Hoje eu não vou assistir. Meus irmãos, posso dizer aqui também que o culto é uma poderosa fonte de consolação para os abatidos e aflitos. É uma fonte de fortalecimento aos fracos. O culto é a feira da nossa alma, como diziam os puritanos. No ajuntamento do povo de Deus, reafirmamos nossa aliança com o Salvador e com o seu corpo. Reafirmamos isso todas as semanas, e Deus quer isso todas as semanas. Observe, no livro do Êxodo, podemos aprender que a igreja no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, foi salva, tirada das trevas, da opressão do Egito, para adorar ao Senhor. Esta era a fala ordenada por Deus a Moisés para dizer a Faraó: deixe o meu povo ir, adorar. Qual é a finalidade da salvação? A adoração. Essa é a finalidade da salvação. Qual é a finalidade da existência da igreja? A adoração. Talvez você pergunte: pastor, mas não seria missões? Não seria evangelização? Evangelização e missões é uma consequência. Evangelização e missões é o transbordar da adoração da igreja. A igreja está tão envolvida com a adoração que ela transborda o desejo de levar a alegria do Senhor em todas as nações. Missões é uma consequência da vida de adoração do povo de Deus. Observamos que a guarda do dia do Senhor, em Deuteronômio 5 e 15, ensinado lá no texto de Moisés, está ligada a esse poderoso evento salvador, de que Deus salva o seu povo, e de que no dia do Senhor o seu povo reúne-se para adorá-lo com alegria, ou até com aflição. Porque nós vamos aprender nesse salmo que nem sempre o nosso coração estará disposto alegremente a adorar ao Senhor, mas mesmo assim ele deve ir. A tristeza não é um motivo para não cultuarmos a Deus. O abatimento da alma, a escuridão na vida em determinado momento, não é um argumento suficiente para abandonarmos o culto. A maior parte do livro do Êxodo vai nos ensinar sobre culto. Por quê? Porque isso é o centro da vida da igreja. O culto dominical, os cultos dominicais, como nós temos na nossa igreja. É o centro da vida desta igreja. Nesse contexto da teologia mosaica, o culto ocupa um lugar central. A partir da adoração comunitária, temos o Senhor visitando a igreja, sustentando a igreja, fortalecendo a igreja, consolando a igreja. O culto também é algo extremamente relacionado à escatologia. Ele tem uma implicação escatológica. Preste atenção nisso.
falamos de escatologia, estamos falando das últimas coisas. Escatom, últimas, logos ou logia, estudo das últimas coisas. Por que o culto é escatológico? Porque o termo dia do Senhor, que é o Shabat, que é o descanso do povo de Deus, na antiga aliança, o sábado, na nova aliança, o primeiro dia da semana, o nosso domingo, esse dia, ele é escatológico. Porque os profetas usam também o termo dia do Senhor como o dia da visita do nosso Deus, o dia da vingança, o dia da ira do nosso Deus. É o dia que Deus virá julgar as nações. Isso também é chamado de dia do Senhor nos profetas. Então, é uma coisa o dia de culto chamado dia do Senhor, e outra coisa o dia da ira do nosso Deus, que também é chamado dia do Senhor. São coisas diferentes? Não. São dois lados da mesma coisa. Quem experimentará o dia do Senhor como juízo, como ira, são aqueles que não o adoraram e não o serviram. Quem experimentará o dia do Senhor em termos eternos, de modo deleitoso, como o descanso escatológico, o grande descanso do povo de Deus, quem desfrutará disso são os eleitos. Todas as vezes que a igreja se reúne para adorar no dia do Senhor, nós estamos dizendo ao mundo que Ele nos salvou. E aqueles que não estão adorando ao Senhor naquele dia, salvos pelo Cordeiro, estão debaixo de condenação e de ira. Por isso que eu disse, se você não ama o culto, como amará o céu? Dificilmente alguém dirá que não quer ir para o céu. Mas é comum um crente dizer que não quer ir ao culto. Ou ele dizer, por que ir 2 vezes no domingo? Não basta só uma? Nós temos pessoas aqui em nossa igreja que são de outras cidades. Elas vêm de outras cidades. Toritama. Temos várias famílias de Toritama. Temos uma família que vem de Bezerros. Que não podem estar aqui nos 2 cultos por motivos de distância. Mas a maioria dos membros de nossa igreja moram na cidade de Caruaru. E são, não todos, mas são negligentes nas suas afeições ao culto a Deus. Vejamos o verso 1 até o verso 3. Veja o que o texto vai nos dizer. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista está suspirando pelo tabernáculo, pelo encontro com Deus no santo culto. Ele está aflito, porque ele não pode estar no culto. E essa aflição é demonstrada no início do Salmo. Calvino vai comentar esse versículo dizendo o seguinte: o salmista se queixa de viver privado da liberdade e acesso à igreja de Deus, para ali fazer uma profissão de sua fé publicamente, para aprofundar sua piedade, envolver-se no culto divino. Veja o que Calvino diz. O salmista está se queixando porque está num estado de privação em relação ao culto. No nosso tempo, os crentes não se queixam da privação ao culto, eles se gloriam de não estar lá. Algumas questões precisam ser vistas aqui por nós. Nesse primeiro versículo, as palavras do salmista estão na forma exclamativa. Isso mostra uma grande aflição de alma no coração deste irmão. Ele não pode estar no culto público. Por algum motivo ele está impedido, está aflito por isso. E nós, irmãos, vocês ouviram o que as crianças disseram? Em determinado dia eu estava doente e eu fiquei triste porque eu não pude estar no culto. Isso deveria ser o sentimento de todo cristão. É por isso que Jesus disse: se vocês não creem igual uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Como uma criança pode entender melhor a doutrina do que os adultos? O texto também nos mostra que o culto é um auxílio à nossa saúde espiritual. Um crente que não tem necessidade do culto está em grave enfermidade de alma, está na UTI espiritual, está morrendo e não sabe. Você está sendo enganado pelo seu próprio coração pecaminoso, que diz que você não precisa estar no culto. Veja o versículo 2. O salmista vai nos dizer: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja que exclamação.
Veja que intensidade está aqui nesse versículo 2. O salmista, para a expressão suspirar, que ele usa aqui no hebraico, isso significa desejar ardentemente. Eu quero muito estar no culto com os meus irmãos. Não bastasse a intensidade dessa expressão, irmãos, ele diz: minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. A ideia da expressão aqui é de definhamento. Eu estou adoecendo porque eu não estou lá. Eu estou definhando, é como se eu estivesse derretendo, sendo destruído. Isso tem uma implicação no hebraico de extrema emoção, de tristeza mental, como se ele estivesse se sentindo transportado por estar longe da igreja, cada dia mais transportado para distante do Senhor. A referência ao átrio aqui se dá porque ele não é um sacerdote. Ele não vivia no meio do tabernáculo, no meio do templo como um sacerdote. Então ele estava limitado ao átrio externo, e mesmo assim ele não conseguia estar. Calvino torna a falar sobre esse texto. Veja só, ele diz o seguinte, na conclusão do versículo, o salmista declara que esse anelo se estendia até mesmo ao seu corpo, isto é, se manifestava na expressão da boca, no langor dos olhos e na ação das mãos. Todo o seu corpo estava estremecido e sentindo necessidade de estar na casa de Deus, não podia. A razão pela qual ele anelava tão intensamente ter acesso ao tabernáculo era para desfrutar de comunhão com Deus vivo. Ele entendia que Deus manifestava-se de modo muito diferente no culto. Muito. Muito. Você já pensou perder isso no primeiro dia da semana? Você perder essa presença majestosa de Deus no culto, no primeiro dia da semana. O salmista era levado a um sentimento de empobrecimento de alma terrível, porque ele não pôde estar lá. Com toda certeza, meus irmãos, quando levamos em conta a inércia da nossa carne, a paralisia da nossa natureza pecaminosa, isso nos impede de elevar a nossa mente às excelsitudes majestosas do Todo-Poderoso. Porque o nosso pecado está alimentando em nós um vício, o vício de não adorarmos a Deus, o vício de não desejarmos isso. Talvez para muitos seja porque nunca experimentaram de fato a doce presença do Cordeiro. O salmista nos diz também no verso 3, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Uma figura poética aqui, comparativa, muito interessante. Pardal e andorinha que se encontravam, ou que tinham ninhos e buscavam seus ninhos. O poeta nos diz aqui, irmãos, que onde ele estaria mais feliz não era em qualquer outro lugar, mas no culto. O culto é o ninho do crente. É no culto onde o crente se sente mais à vontade, mais seguro. Porque no culto ele está com o seu Deus, nos braços do seu Deus. Então, o desejo pelo culto deve ser um privilégio almejado por todo crente. Estar no culto também é uma bênção imensurável. Você não tem noção da bênção que é estar no culto. Você não tem noção. Talvez alguns tenham. Você já teve a experiência de morar numa cidade em que nas proximidades não tem nenhuma igreja bíblica? É terrível. É isso aqui que o salmista está dizendo. Eu estou definhando, Senhor. Senhor, eu estou morrendo, eu preciso estar no culto, Senhor. Eu quero estar lá, Senhor. Nosso coração deve, durante toda a semana, desejar o culto dominical, irmãos. Na segunda, nós ainda estamos com o gosto da graça de Deus na boca. Na terça, nós começamos a sentir a fome da presença do Senhor. Na quarta, nós já estamos orando ansiosamente pelo dia santo, que virá no domingo. No sábado, nós estamos nos preparando mentalmente
espiritualmente, fisicamente, para estarmos na casa de Deus. Nossa alma deve ansiar, ter literalmente dependência da adoração comunitária. Nós precisamos adorar junto com a igreja. Entendamos isso, irmãos. Eu passei essa semana orando por vocês. Senhor, faça com que o teu rebanho entenda a tua palavra. Faça com que o teu rebanho tenha desejo por ti no culto. Há crentes tão enfraquecidos que seu desejo pelo culto já esmoreceu, diminuiu, quase sumiu. E para estes não basta apenas ouvir exortações sobre este assunto. Eles sabem que o culto é bíblico e eles devem vir. Então seus ouvidos, inclusive, já estão inflamados contra as exortações, não suportam mais as exortações. As instruções, as admoestações, a frequência aos cultos dominicais não são para eles mais algo que cause efeito. Seus ouvidos estão leprosos, insensíveis à palavra do Senhor. Isso é uma questão de saúde espiritual do crente e da sua família. Quando nós não conduzimos a nossa família ao culto, nós estamos levando nossa família para o caos espiritual. Desprezar o culto é matar a nossa família. Matar a família. Para Deus o culto é importante. E para você, é? O que é importante para Deus é importante para você? Veja o versículo 4 agora. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Meus irmãos, ricos são aqueles que amam o Senhor, ricos são aqueles que amam o que o Senhor ama. Deus criou seu povo para isso, para adorá-lo, para desfrutar mais dele, para alegrar-se nele. Deus salvou seu povo para cultuá-lo, e é adorando a Deus que nós teremos muito das nossas aflições resolvidas. O culto é nossa maior expressão de amor a Deus. Você sabia disso? Como um crente pode dizer: Senhor, eu amo-te, mas eu não gosto do teu culto? Ao falarmos de amor ao culto, não estamos nos referindo aqui de um amor idólatra à cerimônia, à liturgia. Nós estamos falando de amor à presença. O amor ao culto deve ser algo que nos traga esse deleite na presença de Deus, por causa de quem nos chama para a adoração. Eu dizia hoje pela manhã aos catecúmenos e aos novos membros: Deus não convida-nos ao culto, Ele não nos convida ao culto. Ele nos convoca, Ele ordena. E isso não é ditadura não, viu? Isso é amor mesmo. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A da gente nem é boa, nem é perfeita, nem é agradável. A nossa vontade é um dia mantê-lo. Aqui, propriamente, o salmista, no verso 4, irmãos, expressa mais distintamente o uso próprio e legítimo. Ele vai nos ensinar as bem-aventuranças da adoração, distinguindo o crente do hipócrita, que apenas está afeito a cerimônias externas. O crente não está apenas afeito às cerimônias externas do culto. Ele quer a presença de Deus no culto, naquilo que Deus ordenou, na cerimônia que Deus ordenou. Aqui é uma distinção, então. Por isso que ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eles são mais do que felizes, são abençoados os que estão no culto e te louvam não apenas aqui, para a eternidade, porque o culto é um ensaio da eternidade. Nenhum ser humano jamais louvará a Deus com sinceridade de coração, a menos que, depositando sua confiança na graça divina, o faça isso. Bem-aventurado o crente que sobe ao culto, irmãos, pois ali o louvor é fruto do amor que ele tem pelo seu Deus. Nós entendemos isso, irmãos? Às vezes nós percebemos irmãos tão aleatórios no culto.
Eles estão cantando, mas eles não estão louvando. Eles estão lendo os 10 mandamentos, mas eles não estão confessando os seus pecados. Eles fecham os olhos no momento da contrição, mas não há arrependimento. Veja o que diz o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O verso 5 nos mostra a dependência do crente. O crente depende do poder de Deus. A força do fiel está em Deus, como o versículo nos ensina. Seus caminhos são em direção ao culto, ao santuário de Deus. Observe. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O contexto desse versículo é o culto. O caminho aplanado é o caminho para a adoração. É o caminho para a casa de Deus. É o caminho para estar com o Senhor. Bem-aventurado cujo homem tem a força em ti. O versículo está nos ensinando que é no culto, por causa do culto e para o culto, que o Senhor nos fortalece. Ah, cristão enfraquecido, enquanto você não entender que o culto é o lugar onde Deus fortalecerá a tua alma, enquanto você não entender que o culto é o lugar onde as vitaminas celestiais penetrarão o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu coração, você não sairá desse abatimento. Veja o verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O texto, então, nos ensina aqui que nenhum deserto desta vida pode nos impedir de subirmos ao culto. Certo, irmãos? Nenhum deserto dessa vida pode nos impedir de ir ao culto. Passamos por esse vale de lágrimas. Lágrimas derramadas. E essas lágrimas se tornam mananciais de bênçãos. Pois colocamos perante o Senhor a nossa adoração, mesmo em meio às dores. O qual passando o crente, passando o bem-aventurado, viu? O abençoado, passando pelo vale árido, que o vale de lágrimas, o deserto, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ainda que nesse versículo 6, temos a referência a desertos, a sequidão, a um ambiente estéril. Isso nos fala de privações, de dificuldades, de falta de água, de falta de tranquilidade. Ainda assim, o bem-aventurado sobre para adorar a Deus no culto. Nos diz então o autor sagrado que não devemos ser indolentes por causa das dificuldades. Viajantes que não prosseguiam nas viagens pelos desertos não encontrariam as fontes de água. Amém? Se por causa das dificuldades do deserto você parasse, você não chegaria às fontes. A peregrinação deve continuar. Atravessemos os desertos e na casa de Deus encontraremos as fontes de água para nós. No culto a Deus seremos fortalecidos e saciados. Ah, irmãos, a adoração é doce quando o nosso coração está aflito. A adoração é mais doce quando nós estamos em incertezas, quando nós estamos com medo, quando nós não sabemos o que a providência nos trará. O Senhor quer que passemos pelo vale árido e desfrutemos mananciais. Veja o que o verso 7 nos diz. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O verso 7 nos ensina que os fiéis estão subindo o monte Sião, que era o lugar da assembleia da igreja. E vão subindo de força em força. O que é que significa? As nossas forças são renovadas à medida que cultuamos junto com a igreja. As nossas forças são multiplicadas
acrescentadas à medida que nós adoramos com o povo de Deus. É bem-aventurado aquele que louva ao Senhor com sinceridade e piedade, meus irmãos. É feliz esse homem. Não é o apego a coisas passageiras. Não é apego ao estilo de música que cantamos. Não é o apego ao ritmo, ao som, ao equipamento. É o louvor genuíno que bendiz o nome do Senhor. No culto a Deus, demonstramos nossa confiança no Senhor e em sua graça. No culto a Deus, declaramos em louvores que Deus é a força da nossa vida, que dependemos somente de Deus, mesmo num vale árido. Esta confiança nos faz entender que Deus facilita a nossa caminhada, ou melhor, prepara nosso caminho, caminhos aplanados. Ainda que seja difícil, ainda que tenhamos inúmeras aflições, ainda que estejamos vivendo a noite escura da alma, com sua graça, temos certeza, irmãos, de que o que nós desfrutamos no culto, o ímpio nunca desfrutará, por mais conforto que ele tenha no mundo. O crente tem um conforto que nenhum palácio tem. As tormentas e as dificuldades que vêm sobre nós não devem nos afastar do culto. É na adoração conjunta que recebemos poderosa consolação e visitação do Senhor. A primeira chuva mencionada no verso 6 é a chuva do outono, que vem depois da seca de verão. E quando essa chuva vem, então as flores nascem, crescem. Não abandonemos o culto, irmãos, ainda que estejamos em tempos de seca, porque a chuva virá e os frutos florescerão. Deus mandará as primeiras chuvas. Ele fará florescer bênçãos em meio às nossas dores e lutas. De força em força, como diz o verso 7, este é o segredo da fé, que liga-nos à adoração a Deus com zelo. Eu não posso perder isso. Deus vai agindo em nossa vida e isso vai nos fortalecendo para prosseguirmos confiantes no Senhor. Amemos o culto. Veja o verso 8. Vamos caminhando para o fim. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O salmista ora a Deus, reconhecendo suas limitações, sua dependência, sua pequenez, roga a Deus por proteção, coloca perante o Altíssimo sua necessidade, pede que Deus olhe para ele. Olha para mim, Senhor. Veja a minha aflição. Mas algo importante que precisamos considerar aqui, em sentido pleno no texto, ao nós orarmos, necessitamos de Cristo como nosso mediador e intercessor. Precisamos que Cristo faça algo por nós. O Pai ouve-nos por causa de Cristo. Nós precisamos de Cristo para o culto. Veja o que diz o verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Ele coloca no verso 10 algo tão importante. O salmista nos leva aqui a olharmos para o culto como um momento sublime, insubstituível. Sublime e insubstituível. Ele não está querendo ser sacerdote. Ele não quer entrar no Santo dos Santos como sumo sacerdote. Ele quer os átrios exteriores. Eu só preciso, Senhor, chegar nos átrios. Eu não preciso entrar dentro. Eu não preciso ver a mesa dos pães. Eu não preciso ver o candelabro. Eu não preciso ver a arca. Eu só quero os átrios. Vejamos a humildade do salmista, irmãos. Senhor, permita-me chegar apenas nos átrios. Eu quero estar à porta da tua casa. Porque estar à porta da tua casa é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Então, no verso 11, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia.
temos aqui duas expressões interessantes, sol e escudo. Observemos isso, irmãos. O sol vivifica, nutre, alegra o mundo. Assim, o salmista quer dizer que o semblante benigno de Deus alegra os corações do seu povo. Isso acontece no culto. Deus mostra sua face bondosa a nós na adoração da igreja. O salmista também fala sobre escudo. Isso nos fala da nossa salvação, da proteção de Deus sobre nossas vidas, que Ele é a nossa defesa. Mas nesse versículo, também temos a relação de sol com glória e escudo com graça. Sol e glória simbolizam os benefícios da majestade de Deus que recebemos no culto. No culto, nós somos apresentados à glória de Deus. Graça e escudo estão ligados aqui também e representam o seu perdão, o seu amor, o seu favor ao seu povo. E isso é dado renovadamente ao povo no culto. Por isso, no fim, nós lemos o salmista dizendo: nenhum bem sonega. Nenhum bem sonega. Isso nos fala, irmãos, de toda a bênção, alegria, paz, graça que vem da mão do Senhor para sustentar o seu povo. Nenhum bem sonega. Vamos para o fim aqui. O culto é para a igreja o que a comida é para o corpo. No culto, Deus vem a nós com meios de graça, pela leitura bíblica, pela pregação fiel do Evangelho, pela comunhão, pela ceia do Senhor, pelo batismo. O culto é a celebração por meio da palavra, do Espírito, do vinho, do pão, da lavagem do batismo. Como é valioso sabermos disso. Como é valioso pertencermos a um rebanho, a uma igreja local que adora o Senhor em comunidade, de modo bíblico. Portanto, cristão, não negligencie isso. Irmãos, imagine você chegando na casa dos seus pais, depois de alguns anos fora, com a expectativa de alcançar naquele sábado, de meio-dia, aquele almoço antigo de família, aquela mesa farta e bonita, aquelas jarras de suco, sabedores de que na geladeira lhe aguarda ainda aquelas sobremesas. E de repente, quando você chega, que você vai à mesa, ela está vazia. Não há mais comida. Você vai à geladeira, não há mais sobremesas. Não há mais nada, acabou tudo. Nós só valorizamos quando não temos mais. Que Deus nos guarde. Mas nós não sabemos o que daqui a 10, 15 anos nos aguarda na nossa mesa nessa igreja. Nós não sabemos. Alimente-se. Desfrute do banquete do Senhor. O autor aos Hebreus nos disse o seguinte: não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Isso se refere à vida comunitária e ao culto. Isso se refere ao mandamento da Escritura, a exortarmos, a encorajarmos aqueles que não ainda têm uma consciência fortalecida sobre a importância do culto, a que tenham, que amem. A igreja é uma comunidade cuidadora, cabe não apenas aos ofícios da igreja, exortar aos irmãos que estão faltosos no culto, mas a toda a igreja, encorajar aqueles irmãos que não têm valorizado devidamente o culto ao Senhor, não os constrangendo ou sendo agressivos com eles, mas os conscientizando do ensino poderoso das Escrituras e do bem disposto às suas almas. Afastar-se do culto a Deus pode gerar sérios problemas de ordem espiritual, moral, familiar. Nossos filhos devem crescer tendo a igreja e tendo o culto como algo importante para a sua formação, irmãos. Você que tem filhos pequenos, não faça isso com seus filhos. Não os prive da adoração. John Owen, um teólogo puritano, escreveu um livreto sobre a comunhão da igreja.
E ele dizia o seguinte: a igreja tem o dever de atender o chamado do seu pastor para os cultos a Deus. É um dever da igreja. Assim como o pastor tem o dever de ser obediente ao Senhor e ensinar, pregar e pastorear o povo de Deus. Lembremos que a vida da igreja não é uma vida de consumo de pregação. Você não está aqui para ser consumidor de pregação. Você está aqui para fazer parte de um corpo. Você não vem, paga, usa e vai embora. Não é essa a dinâmica. Não é essa a dinâmica. Se o Senhor nos convoca, e se o ministro convoca o rebanho em nome do Senhor, cabe à igreja obedecer o que o Senhor diz. O nosso tesouro está onde está o nosso coração, irmãos. Sejamos zelosos pela doce afeição de encontrarmos ao Senhor em todo o santo culto, no dia do Senhor. Amém. Vamos orar. Bendito Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de expor Tua palavra, pelo privilégio de refletir sobre esse belíssimo salmo que nos ensina sobre o anelo desse irmão em adorar ao Senhor nos Teus átrios. Que o culto seja para nós esse lugar de segurança, de proteção, de alimento, de conforto, porque a presença do Senhor está ali. Que seja para nós o encontro com o nosso Pai, com o nosso Salvador, com o nosso Consolador. Que não encaremos isso, Senhor, de modo legalista, que não encaremos isso de modo farisaico, mas com profunda afeição no que acontece nesse dia. Não pela obrigatoriedade do ensino, mas pela beleza que contorna toda a adoração da igreja no dia do Senhor. Nós não temos coisas extraordinárias, Senhor, aqui. Tentamos obedecer a Tua palavra num culto simples e bíblico, porque acreditamos que a beleza do culto é o Senhor, é a Tua presença, é a Tua graça que nos alcança. Olha por este rebanho, Senhor. Há tantos irmãos que estão negligenciando o culto a Ti. Que as suas consciências sejam movidas pelo Senhor. A fidelidade, o amor ao Senhor. Que não sejam esses irmãos constrangidos por mim, mas pelo Espírito Santo. A obedecerem a Tua palavra, a amarem o que o Senhor ama. A deleitar-se na Tua presença, em cada louvor entoado, em cada texto lido, em cada oração proferida, em cada sermão anunciado. Que a Tua presença seja marcante entre nós. Ó Deus, que os novos que estão chegando aqui também entendam o que a Escritura diz. E entendam como devemos viver para Ti. E com alegria. Te pedimos pelos enfermos da igreja. Te pedimos pela saúde de nossa irmã Sandra Freitas. Que o Senhor tenha misericórdia de Tua serva. O Senhor sabe das dores que ela tem enfrentado. Te pedimos pela vida de Sara, filha de Moacir e Camila, pela recuperação total. Obrigado, Senhor, por tê-la protegido, tê-la guardado. Obrigado pelo Teu cuidado com o Teu povo. Obrigado, Senhor, pela cirurgia de nossa irmã Fátima. Que o Senhor dê plena recuperação à Tua serva e que o quanto antes ela esteja conosco aqui. Abençoa o Teu povo, Senhor, durante esta semana. Guarda-nos. Manifesta-te a nós, por meio de Tua providência, Tua provisão, do Teu guiamento, da sabedoria que o Senhor nos dá pela palavra e pelo Espírito. Dá-nos paciência,
dá-nos amor, dá-nos longanimidade. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos proferir nossa fé, declarando ou recitando o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne